Essa negativa me deixou com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu falei assim, vou abrir um banco. E aí meu sócio deu risada e falou, sabe que não fica abrir um banco? Eu falei assim, cara, não sei. Só sei que eu joguei pro universo e que ele conspire a favor. Era uma vez um pequeno e jovem empreendedor que foi ao banco pedir um empréstimo. O que ele recebeu? Um grande não. Irritado com a negativa, ele disse ao sócio, vou abrir meu próprio banco. 9 anos depois, Sérgio Wall criou uma fintech que deu origem ao Conta Black. O objetivo? Acesso a serviços financeiros a pequenos empreendedores, principalmente aqueles que vivem nas periferias. Você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou Rui Gonçalves e te convido a ficar com a gente nesse bate-papo. Segura aí porque vai valer a pena. E não se esqueça de curtir nossos canais no YouTube e no Spotify e também ativar as notificações. Remessa Talks está no ar. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Sérgio, muito bem-vindo ao Remessa Talks. Legal falar com você aí que tem uma história parecida aí, um pouquinho parecida com o Ferruccio Lamborghini, né? Quando comprou a sua Ferrari e reclamou da embreagem para Enzo Ferrari. Enzo Ferrari foi lá e destratou o Ferruccio Lamborghini, que disse para ele, eu vou fabricar carro esporte, você vai ver. Você fez a mesma coisa no banco? Ah, você não quer me dar crédito? Eu vou abrir o meu banco? Olá, Rui, tudo bem? É verdade, a história é bem parecida, pra você ver que só muda de época, né? Essa negativa me deixou com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu falei assim, vou abrir um banco. E aí meu sócio deu risada e falou, sabe que não fica abrir um banco? Eu falei assim, cara, não sei. Só sei que eu joguei pro universo e que ele conspire a favor. E como é que foi, cara? Como é que foi esse processo todo aí? Um dia você chegou e falou assim, cara, não devia ter prometido aquilo? Ou você teve certeza o tempo todo que ia fazer? Como é que foi? A minha mãe sempre falava o seguinte, Sérgio, coisas boas, joga pro universo. Então, em toda a minha vida, toda a minha jornada empreendedora, eu não sou muito de soltar para fora coisas ruins, sabe? Assim, de falar mal, de xingar ou de reclamar mal de alguém. Eu sempre solto assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí quando eu falei assim, vou abrir um banco, eu não entendia que o universo realmente... Eu só fui entender depois do universo conspirando a favor. E eu continuei levando a minha vida, né, de empreendedor, dentro da minha agência, atendendo os meus clientes. E o universo tá realmente conspirando a favor. Eu acho que a partir daquele dia foi o marco zero disso tudo. E aí, como é que você entrou nesse universo? Porque você é publicitário, né? Você Sou. é publicitário, tinha uma agência, estava ali pedindo um empréstimo no banco para equipar a agência com os computadores. Exatamente. Foi negado, né? Ainda a gente não perde a esportiva, no sentido de que quando a gente vai para o banco, a gente vai todo bonito, terno e gravata, levar um calhamaço de papel para fazer um pitch para ele. Então eu fui lá justamente fazer isso, porque a agência de comunicação, a agência de publicidade, ela também depende da produtividade dos seus funcionários. Então isso também depende dele ter à frente um hardware que atenda às suas expectativas. Eu fui justamente para lá, para tocar pelo menos... Eu tinha 40 máquinas e eu fui mudar pelo menos metade dessas máquinas para uma máquina mais parruda e fui pedir esse crédito, né? E totalmente na confiança de que esse crédito ele estava aprovado para mim, né? Pelo meu momento, um empresário preto, dono de agência de publicidade, com 30 funcionários, uma folha de pagamento e de fornecedores alta, um ótimo score. Uma das coisas que a minha mãe falava, Sérgio, uma das coisas que você tem que preservar seu nome, porque um dia você vai precisar. E aí eu fui lá justamente com esse objetivo, né? E aí eu tive essa negativa, uma negativa que ela não teve um motivo aparente, porque não foi nem técnico, não foi nem estrutural, simplesmente falou que não podia me emprestar o dinheiro, né? E aí eu fiquei, desculpa o termo, eu fiquei pé da vida. E naquele momento eu falei assim, você lembra quando você ligava para mim e falava, Sérgio, me ajuda a atingir aquela meta? E eu falava, vou te ajudar, mas não vira as costas para mim quando precisar de você. E você falou, tamo junto, agora que eu preciso. Lembrei da minha mãe, falei assim, poxa mãe, precisei do meu nome e eu não pude usar.
E aí foi quando joguei pro universo, assim, no momento que eu saí do banco que ia abrir um banco. E aí, acho que o mais importante, né? Eu fiquei aí nos meus 10, 15 anos no mercado, trabalhando, atendendo os meus clientes. E quando me dei conta, eu estava conhecendo pessoas no mercado financeiro anos depois. E aí foi a sua passagem para esse universo agora das fintechs. E aí a tua proposta é justamente fazer por outros pequenos empresários aquilo que o teu banco não fez por você, né? Como é que você consegue, então, pode oferecer uma conta e crédito para pequenos empreendedores, né? Se os bancos não queriam fazer isso, e eles têm digamos assim, eles têm um cofre mais robusto do que o seu, certamente, né? Mas a gente sabe que a questão principalmente o microcrédito, ele tem um valor fantástico, porque outros empresários como você, eles também querem preservar o nome, né? Então você também deve lidar com uma inadimplência menor, né? Conta pra gente como é que é esse seu negócio. Sim. Depois que eu saí do banco, na porta giratória, e falei que o meu sócio até deu risada, eu fiquei pensando, cara, quantos Sérgios existem? E aí entrou o ranço do publicitário, né? De fazer pesquisa, né? Eu fui entender que já naquela época, final da década de 90, começo dos anos 2000, eu já encontrava dificuldades porque eu era um dono de uma agência de comunicação, sabe? Agência de publicidade preto, sabe? Eu já não encontrava os meus iguais nessas mesmas cadeias de direção e de propriedade de agências. Então eu já me via um cara um pouco numa posição diferente, né? E aí eu fiquei me perguntando quantos desbancarizados tem nesse país e quantos desbancarizados pretos existem no país. Aí foi quando eu mergulhei nessa pesquisa e fui entender que nós representamos mais de 57% da população, a população preta nesse país, sabe? E aí eu falei assim, poxa, mas quantos são empresários, empreendedores? 51% hoje, os números mostram que 51% são empreendedores, pessoas que são MEIs, outros estão passando por um processo de formalização dos seus negócios, mas que tinham justamente um relacionamento muito, muito ruim com a instituição financeira. Primeiro, por causa do crédito. E as pesquisas mostram que quase 90% da população está precisando de crédito. E o BID, ele já retratava que o negro ele tem seu crédito negado 3 vezes ou mais. Então, eu já me figurei nesse número de pessoas excluídas pelo sistema, ou seja, aí entra a desbancarização, porque se eu não tenho um banco, eu me enfio em outras modalidades de crédito onde aumenta o meu endividamento, né? E um detalhe, essa pesquisa eu acabei entendendo que 70% do público adulto não tem acesso a serviços financeiros. Outros são subbancarizados, não tem relacionamento nenhum com o banco, nem usam. E a outra metade não tem nem acesso aos serviços bancários, então, serviços financeiros. Então, eu passei a entender assim, tá aí o meu público, tá aí o público que eu vou trabalhar. Mas quando se fala de crédito, quem realmente aplica microcrédito nesse país? Você vê muitas propagandas de microcrédito, mas o verdadeiro microcrédito, que é para atender o micro, não existe, né? Não está sendo praticado, né? Existe uma lei, não vou lembrar o nome dessa lei, mas que os bancos têm uma obrigatoriedade de praticar as ações de microcrédito. E hoje eu vejo que bancos como Bancos do Nordeste, que é o BNB, é um dos bancos que mais praticam as ações de microcrédito, né? E a Conta Black, ela vem justamente nesse caminho. Primeiro, de ofertar o acesso aos serviços de uma forma totalmente desburocratizada, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Segundo, criar uma trilha de educação financeira, que é um pouquinho diferente do que essas que existem no mercado. É uma educação financeira assistida, onde eu acompanho, eu ouço o meu membro, né? Nem chamamos de correntista, tá? O meu membro. E aí eu tento mostrar para ele que existe uma trilha lógica que, para chegar ao crédito, ele só precisa apenas se capacitar. Ele precisa se mostrar ao mercado financeiro que ele existe, né? E aí, esses são uns caminhos que a Conta Black tem trilhado para levar o acesso ao crédito, ao microcrédito. E, para falar a verdade, esse mês de novembro é um dos meses
é um dos meses emblemáticos, porque é o mês também que comemora o Dia da Consciência Negra, no dia 20, nós começamos a implantar a nossa primeira plataforma de empréstimos no país, né? Que tem como objetivo levar o crédito de uma forma assistida, e entre outros serviços que estão sendo criados justamente de acordo com as necessidades e as expectativas e as solicitações dos nossos membros. Agora, o mais irônico, né, é que quando um banco tradicional reconhece no seu cliente um grande potencial financeiro, porque ele tem uma aplicação alta, porque ele tem a reciprocidade dele é muito boa, né, como os bancos costumam dizer, ele oferece para o cliente dele um cartão da cor preta, né, cara? E é muito irônico isso, né? Porque quando um preto senta na cadeira, na frente do cara, não importa quanto dinheiro ele tem, ele vai passar por algum tipo de dificuldade, quando não constrangimento, para conseguir aquilo que você estava buscando, né? Porque você tinha, efetivamente, oferecia ao banco aquela reciprocidade que o banco queria, né? Exatamente. 5% dos clientes que fazem parte do sistema bancário brasileiro tem esse cartão preto, sabe? E por que eles são importantes? E por que o cartão preto, né? E aí você consegue, aí você também vê outras disparidades no mercado, né? O cara preto, ele tem o seu crédito negado, e assim, eu ouço histórias de membros que têm situações estruturadas, sabe? Eu conheci um membro que ele tem uma casa enorme, ele é um ótimo empresário, tem muitos clientes, tem dinheiro aplicado no CDI do banco, e aí ele precisou comprar uma casa nova, ele foi pedir crédito pro banco dele, o crédito foi negado. Você quer, meu dinheiro tá lá aplicado, e eu tenho crédito negado para financiar uma casa para mim, sabe? Então, você começa a entender essas disparidades de como que o mercado ele se sustenta. E para nós, o cartão preto ele é emblemático porque a gente está trazendo esse senso de importância, de pertencimento para os nossos membros. Assim, não, você é importante, sabe por quê? Porque além de você fazer parte de uma população que representa hoje 57% da população brasileira, estamos falando de um público que consome 1 trilhão e 700 bilhões em produtos e serviços por ano. Isso de acordo com os dados do Instituto Locomotiva. Nós estamos falando de um público que, mesmo fora do sistema bancário, movimenta 437 bilhões ao ano. E se a gente pegar o recorte das comunidades, onde tem grande parte do empreendedorismo e também preto, estou falando que as comunidades movimentam 119 bilhões ao ano. Assim, como que eu não posso falar que esse cara é importante? Sabe? Mas olha, você é importante para nós. Qual é a sua dor? Primeiro eu ouço ele falar, Sérgio, eu gostaria de ter uma conta bancária, eu não consigo abrir. Eu tenho uma entidade que apoia a ONG, pra você ter uma ideia. Eu tenho uma ONG há mais de 3 anos, gostaria de abrir uma conta, porque eu recebo doações para ajudar empreendedores, isso é um problema, porque demora anos e os bancos não abrem. Tem esse problema também, a gente está abrindo conta de várias ONGs. Então, o que a gente percebe é que o sistema financeiro é viciado, né? Ou seja, ele não vê potencialidades, sabe? Que é de fato, qual o potencial dessa pessoa? Não existe um estudo que para eles mostra, olha, essa pessoa, esse empreendedor, ele tem um grau de potencialidade que vai permitir ele chegar de A a B de uma forma muito simples, desde que eu o acompanhe e o incentive. Não existe isso. Então para nós, essa questão do cartão preto é emblemática nesse sentido. E a gente está quebrando esses paradigmas, né? De mostrar que o preto, ele é potência. E é muito interessante porque você se tocou num ponto que muito recentemente houve um movimento para você criando uma bolsa de valores das favelas, né? Para alavancar o empreendimento, né, negócios dentro desse universo. E quando a gente pensa justamente nisso, e é muito louco, né, porque é puro preconceito. Se você pensa nesses valores, ou seja, eu tenho uma comunidade que é muito grande, eu tenho mais da metade da população brasileira com esse perfil.
E essas pessoas movimentam o dinheiro. Ele pode estar um pouco mais fracionado, mas esse dinheiro está girando. E isso me faz lembrar de um livro de um economista indiano que chama A Riqueza na Base da Pirâmide. Né? Essas pessoas que estão na base da pirâmide social também movimentam dinheiro, muito dinheiro, elas também demandam por consumo e elas também querem tudo aquilo que as classes no topo da pirâmide social têm. Tudo bem que eles podem não estar andando numa Lamborghini, né? Mas ele também tem direito a ter um carro, e esse carro dele vai parar no mesmo posto de gasolina para botar uma gasolina igual, né? Ou seja, vai movimentar a economia. Então, não dá para virar as costas para esse universo que a gente tem. Como é que é a tua relação com isso, né? Como é que é essa relação? Porque você está dentro dessa riqueza e você conhece o potencial, você sente esse potencial literalmente na tua pele, né? Sim. Como é que você olha para isso e como é que você consegue furar essas barreiras? Primeiro porque eu vim de lá, né? Então, as comunidades elas são um grande hub de empreendedorismo e de inovação. Só para você ter uma ideia, tinha saído acho que no ano passado, uma pesquisa sobre as comunidades em nosso país, e aí eu vi Heliópolis, vi Perus, vi Paraisópolis. Paraisópolis, só em ano pandêmico, criou 1.500 novos negócios. Claro, muitas pessoas estavam passando necessidade, fome, muitas outras morrendo por causa da pandemia. Aqueles que precisavam criar meio de subsistência, de sobreviver, criaram novos negócios e tiveram todo o apoio da comunidade. Está falando de 1.500 novos negócios. Num ano em que a comunidade ela movimentou, circulou 950 milhões. Então, é um momento, esse momento agora é um momento que o mercado está começando a ver as potências, né? Onde estão as grandes potências, né? Os centros comunitários, onde tem a grande massa empreendedora. Eu falei que o meu sonho é montar um hub de inovação dentro dessas comunidades, porque é lá que vem as grandes e as maiores ideias. E essa proximidade ela precisa existir. Não é eles que têm que ir até o banco, é o banco que deveria ir até eles. Porque se a gente fosse contabilizar os dados que eu passei anteriormente, com certeza eles iriam entender que existe sim um público muito potencial. E a minha avó, ela falava assim, que o gerente de banco, ele era o seu assistente, ele era o cara que deveria te dar todos os melhores conselhos de como você aplicar bem o seu dinheiro, de você poupar bem o seu dinheiro, de você usar esse dinheiro de forma consciente, sabe? Isso não existe e como as instituições elas se focaram muito em metas, o lado do humano do negócio, ele deixou de existir. E por isso existe essa recusa da porta giratória, e as comunidades elas são um grande celeiro de inovação, são um grande celeiro de empreendedores, e nós já estamos cumprindo realmente com o nosso papel de ser inclusivo, de dar acesso para que esses empreendedores possam ter um orgulho, falar assim, olha, eu tenho um cartão com o meu nome, eu tenho um cartão com o nome da minha empresa, do meu pequeno negócio, não tem coisa melhor de transformador do que quando ele mostra o cartão dele. Cara, você tocou num ponto extremamente sensível, né? É o ponto da autoestima. Como é que uma conta bancária consegue modificar a autoestima de uma pessoa? Ouvindo. Sair do papel de locutor e vai para o papel de interlocução. Eu tenho um e-mail estratégico, né? Que está no site lá, o falecomigo@contablack. Mostra o papel de o CEO de um banco está disposto a ouvir as críticas, as histórias as dores, e ser um aconselhador, um mentor para esses membros, né? Então, quando você cumpre esse papel de proximidade, você cria uma expectativa de que, poxa, eu tô perto do cara, o cara tem me ajudado. Até semana passada eu estava em Barueri,
em um evento numa sexta-feira. 9 horas da noite. Aí você fica se perguntando, 9 horas da noite, num ginásio pequeno com até 100 pessoas, que esse empreendedor, ele quer ouvir histórias de inspiração. Então eu fui lá para inspirar eles, para falar assim, olha, eu vim de onde grande parte da população preta empreendedora desse país vem da comunidade. Você acha que criar um banco foi fácil? Não, eu tive que aprender, tive que me capacitar, tive que fazer a imersão, tombei, caí, tropecei, levantei, pessoas deram as mãos para que eu crescesse, para que eu continuasse nessa jornada. Então, quando você gera essa proximidade, não tem nada mais valioso do que você olhar no olho desses membros e falar assim, poxa, eu posso, sabe? E aí, quando eu falo para eles, eu gosto, muitos vêm com vício de mercado, eu quero um cartão de crédito, eu quero um crédito com limite tal. E aí, a gente também não deixa de fazer as nossas análises, né? Poxa, a gente não vem aqui para reinventar a roda e dar dinheiro. Só, olha, o seu crédito, para você ter acesso a crédito, aqui na Conta Black, você precisa ter uma jornada de movimentação. Então, quando eu estou ensinando eles, em até 90 dias, essa jornada ela é avaliada por uma oferta de microcrédito, uma oferta de um crédito pré-aprovado. Então, quando eu falo isso, ouço e eu falo que precisa seguir uma jornada, não tem nada melhor do que você ver a satisfação dos nossos membros, né? Porque eles veem um igual. E ninguém faz isso, sabe, de fato. Não adianta criar uma ação para cumprir uma meta de ano, de impactar 100 famílias, sendo que tem milhares aí de empreendedores que são potenciais e que precisam ser ouvidos. A gente precisa transformar o entendimento de todo mundo, né? Porque as condições do ambiente fazem com que as pessoas que estão excluídas, né, tenham na cabeça dela que aquele é o modelo certo, né? E aí eles chegam até você com a cabeça formatada dentro de um sistema que não as inclui. E você oferece para ela um caminho diferente. E certamente, algumas pessoas não devem entender, né, logo no começo. Deve dar um trabalho para você fazer esse processo de educação. Sim. Como é que é assumir esse papel? Não só de alguém que pode incluir essas pessoas no universo financeiro, oferecendo a elas a oportunidade de uma conta e crédito para empreender, mas também como um papel de educador. Dizer para essas pessoas qual é o passo a passo dentro do banco. Como é que é esse seu papel? Como é que você é, além do empreendedor, o educador dos seus membros? Aí a gente acaba saindo do âmbito banco, né, com fintech, porque assim, ultimamente eu tenho falado que para qualquer cara leigo não, para qualquer cara de mercado que baixa o app da Conta Black, vai ver um app de uma conta digital básica comum, ponto final. Agora, aqueles que realmente conhecem a história, o que está por detrás da história da Conta Black, eles abrem a conta porque eles se identificam com essa história, porque eles também passaram, conhecem pessoas que passam por essa mesma situação. Então, a gente sai do âmbito de banco e vai para o âmbito educador, né? Primeira coisa, quando a gente fala que a gente quer ouvir o nosso membro, saber quem é ele, quais são os sonhos dele. Se ele tem vontade, os anseios de ser um intraempreendedor, estudar, sabe, para estar trabalhando numa grande empresa, assumir um cargo, crescer um futuro diretor, ou daquele que, na sua grande maioria, Sérgio, eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu tenho um sonho de ter o meu próprio negócio, e que não está devidamente formalizado, daquele que já está formalizado e que precisa fazer alguns ajustes dentro da sua jornada para que o mercado possa entender, veja potencial para crédito. Então, quando a gente sai do âmbito do banco e entra para o lado educador, o lado da proximidade, a gente justamente constrói com eles dentro dessa relação, poxa, eles estão me dando a oportunidade de entender que eu preciso melhorar nesses pontos. Vou dar um exemplo. Tem um membro nosso que ele tem um sonho de empreender no seu negócio. Ele já empreende, a grande verdade,
mas ele não está formalizado. Eu falei, poxa, eu preciso abrir um CNPJ. Eu falei, olha, como que você quer conseguir ter crédito se você não formalizou seu pequeno negócio? O mercado precisa não ver o seu CPF como pessoa física e não precisa entender que a sua movimentação é somente sobre pessoa física. Eles precisam entender que essa pessoa física, ela tem um social, ela tem um CNPJ. Então, e às vezes você fala assim, cara, abre um MEI, sabe? Abre uma conta PJ, não misture ali o faturamento com as suas retiradas pessoais, porque aí o nosso sistema vai conseguir parametrizar e mostrar e definir um perfil. Então a gente acaba fazendo esse trabalho, ensinando de fato, né? Nem falamos de... Tem um termo de uma empresa que eu adotei, assim, nós não somos gerentes, nós somos life planners. O nosso papel é ouvir, dar caminho, dar encaminhamento, às vezes até indicar uma entidade de afroempreendedorismo ou de empreendedorismo que vai ajudá-lo nesse processo de ideação, e aí a gente já leva junto a trilha de educação financeira, de inclusão financeira. Então a gente acaba assumindo outros papéis e outras responsabilidades que eles acabam nos vendo, poxa, Contablack tem me ajudado não somente com o processo de inclusão, tem me ajudado a pensar de como construir e estruturar meu negócio para que eu veja lá na frente um crédito para alavancar o meu negócio como uma opção viável. Bom, a gente chegou num ponto que eu acho que é a hora de a gente começar a falar de grana, né? Porque a gente está falando efetivamente de grana, mas agora a gente vai falar da sua grana, da grana da Contablack. Então a gente vai agora para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Sérgio, não se faz um banco sem uma tesouraria com dinheiro. E eu não imagino o quanto uma agência de publicidade pode dar dinheiro suficiente para você criar um banco. Então, conta para a gente como é que foi para você, um empresário da periferia, preto, para bater na porta de sócios para conseguir o dinheiro para abrir o seu banco. Bom, esse foi o maior desafio, né? Porque dentro da história afrodescendente do nosso país, só para você ter uma ideia, a minha avó, mãe de minha mãe, ela é filha e neta de escravos, então a linha de tempo ela é muito curta, né? Estamos falando de 132 anos, é uma linha de tempo muito curta, e até então o mercado sempre nos estereotipou, né? Uma vez eu falei, se eu falasse para você que eu era um jogador de futebol, você provavelmente, ou o mercado talvez entenderia que sim. Se eu falasse que eu sou um cantor de samba ou de pagode, talvez o mercado entenderia que sim. Mas se eu falasse assim, eu sou dono de um banco, as pessoas iam começar a perguntar, como que é? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sou empreendedor desde os meus 19 anos. Eu tive uma carreira empreendedora numa única empresa, chamada Mapping, que foi lá que eu aprendi a lidar com muitas questões, entre elas o racismo. Depois eu empreendi no mercado de games na década de 90. Vendi a minha participação para os sócios atuais na época. Guardei meu dinheirinho, montei minha agência e eu sempre tive o costume de poupar, né? Eu já entendia que eu teria desafios em fazer esse negócio acontecer. Se a gente for falar sobre um contexto racial de uma sociedade que é estruturalmente racista no nosso país, por mais que eu tivesse dados e subsídios para provar o potencial desse banco digital, ainda pessoas duvidariam dessa capacidade de entrega. Então o que eu acabei fazendo? Eu acabei sendo um próprio investidor. Eu cheguei lá no emissor, na verdade eu tive o apoio de um banco, né, que acreditou na ideia. Eu fiz essa imersão em 2008, abri uma empresa assessoria financeira, que é a Rise Invest. Fiz uma imersão para entender ferramentas de mercado financeiro, produtos financeiros. Para você ter uma ideia, eu lancei a Contablack em 2017. Nesse espaço de tempo eu já tinha network, relacionamento, e comecei a correr atrás de dinheiro para fazer esse negócio acontecer. Eu via muitas pessoas falando assim, esse projeto não para de pé, como para de pé? O meu público, os meus clientes aqui. E aí eu cheguei um momento que eu disse, não,
eu tenho que ser o maior incentivador e investidor nisso. Eu fui lá, eu aportei dinheiro para fazer o negócio acontecer. Participei de um evento de empreendedorismo, que tinha 200 empreendedores, onde o tema nessa noite, o tema era Black Money. Eu falei assim, esse é o dia que eu vou lançar. E foi em novembro de 2017 que eu resolvi lançar a Conta Black. E aí eu segui o caminho normal das fintechs, né? Eu entendi que montar do zero ia ser muito mais caro. Encontramos players que já forneciam soluções de bank, o que hoje se chama de BaaS, Bank as a Service. E eu vi que parte desse investimento precisava ser alocado ali, onde a gente começou a fazer o MVP de uma conta simples com um cartão de débito. Mas de lá para cá mudou, tá? De lá para cá mudou. A gente, ao longo dos anos, nós fomos evoluindo de acordo com o mercado. Naquela época, quando a gente tinha regulação de Banco Central para esse tipo de negócio, começaram a serem criadas as instituições da classe, das fintechs. A gente teve a obrigação de ser um associado para estar nesse ecossistema de papos e discussões. Tivemos que fazer um reinvestimento ao longo dos anos para trazer mais inputs e mais experiências de banco para os nossos membros, onde a nossa conta viraram contas nominais, ou seja, o membro hoje que abre conta Black tem número de agência e conta. E aí eu tenho por detrás um banco liquidante que eu tenho que prestar contas, tenho uma instituição de pagamento que eu tenho que também prestar contas, eu tenho que ter uma estrutura mínima aqui para analistas para fazerem um processo de análise antifraude. E isso é um investimento pesado. A gente conseguiu em 2019 um investidor anjo, mas infelizmente ele não pôde seguir ainda até o final do processo. Ele teve o retorno do investimento dele, claro, com certeza. E no momento em que nós estamos, 20 mil clientes, nós temos uma meta audaciosa de, nos próximos 18 meses, chegar a 100 mil clientes ativos e já entrando no processo de captação. Mas o grande resumo para a história, para a nossa história, ultrapassar essa linha imaginária que poxa, agora eles têm um banco. Foi difícil para o mercado até assimilar essa revolução, né? E graças a Deus o mercado hoje está entendendo que sim, é possível a gente empoderar uma comunidade, um público, um nicho através da própria fintech, é o que a gente está fazendo como Conta Black agora, captando recursos para ficar perto não longe, né? Mas perto dos players de mercado, né? Como é que está sendo essa experiência de buscar recurso? Você está sentindo, de novo, a mesma coisa que você sentiu quando você foi lá buscar empréstimo para sua agência de publicidade? Como é que está? Ou está sendo mais fácil? Olha, não é fácil não. Não é fácil não, porque são experiências novas que acontecem a cada dia. A gente também teve que se capacitar para estar devidamente capacitados para se preparar para esse momento, né? E captar recursos para o mercado não é fácil. E ainda mais quando se fala de um contexto que também ele não deixa de ser social, não deixa de ser de impacto social. Nós temos deixado muito claro para alguns VCs e até mesmo alguns fundos que nem todo negócio que é liderado por pessoas negras precisa ser ONG. Então eu falo assim, poxa, somos uma fintech, tá, pessoal? Nós estamos seguindo o mesmo caminho que as fintechs. Nós temos um nicho e um público bem específico, tá? Mas é um público potencial. Então, aí, quando a gente se posiciona desse jeito, é para que os papos e a cabeça quando a gente entra nessa discussão, seja muito mais fácil para eles entenderem o nosso modelo de negócio. E para falar a verdade, Rui, somos uma fintech, né? O que nos difere das outras que estão no mercado? É dinheiro. Porque eu preciso, para eu escalar o negócio, eu tenho que ter um melhor time de atendimento, eu preciso ter estratégias de comunicação e marketing bem alinhadas, que falem com o nosso público. Eu tenho que criar e fortalecer o nosso programa de educação financeira para que eu possa estar mais próximo desse público.
Ou seja, em tecnologia, ela vai evoluindo com o decorrer desse crescimento. E a maior dificuldade tem sido, primeiro, mostrar o nosso papel. E eu acho que agora, depois que a Nasdaq colocou lá que os programas da diversidade precisam fazer parte das empresas que estão lá na Bolsa, e recentemente, anteontem, se não me engano, na B3 foi comemorado ali um índice lá do Pacto de Igualdade Racial, e agora tem essa sigla chamada ESG, que sempre existiu, mas não era ESG. Acho que isso vem para fortalecer o nosso negócio e mostrar para o mercado, principalmente o mercado investidor, que os nossos negócios geram impacto e geram lucro, sabe? Então, a gente está se apropriando justamente dessas falas, para falar assim, que o nosso negócio sempre nasceu e o mercado nunca viu essa oportunidade. E também agora estamos conseguindo identificar dentro desse mesmo mercado fundos que estão sendo criados para investir em negócios que geram impacto, lucro e que tem essa visão menos agressiva, né? Que é cost of valuation, que você quer chegar daqui lá até lá, quantos clientes, como que está o seu cap table, são coisas naturais, mas isso tem sido um desafio para a gente e eu não estou muito preocupado não, a gente com certeza já está em vias de encontrar e de fechar com um potencial investidor. Você ter tocado na sigla, né, no ESG, né, que traduzindo duplamente, né, do inglês para o português e efetivamente o significado, a gente está falando de negócios que têm impacto ambiental, impacto social e tem governança corporativa, né, que são muito bem geridos, né, o Environment, Social and Governance. E é muito importante, porque se a gente pegar o histórico das empresas que têm essa preocupação, elas talvez em alguns momentos elas não tenham um desempenho tão bom quanto aquelas outras que não respeitam tudo isso. Mas nos momentos de crise, elas não apanham tanto, né? E efetivamente a gente precisa fazer essa transição, porque o modelo atual, né, que é só o modelo do lucro pelo lucro, não se sustenta no longo prazo. Então, a gente precisa entender isso. E pensar no social, né, como essa riqueza que está na base da pirâmide. Se você não aproveita isso, você está desperdiçando capital humano. Você falou sobre a capacidade dessas pessoas empreenderem. Se a riqueza hoje não é no minério, não está no minério debaixo da terra, mas está dentro da cabeça das pessoas, quando eu excluo metade da minha população, eu excluo metade do meu potencial de geração de riqueza. Sim. Né? E se eu excluo isso porque a pessoa nasceu na periferia ou porque o tom de pele dela é mais escura, eu estou sendo extremamente burro, né? De não perceber que eu estou jogando uma riqueza fora, né? E é interessante porque você me falou sobre as dificuldades de captação de recurso. E às vezes a gente ouve justamente o contrário, né? Que algumas empresas conseguem captar com mais facilidade. Mas normalmente quando você vai olhar, começa pelo relacionamento, né? Exatamente. E certamente a tua rede de relacionamento precisou de muito tempo para ser construída, né? E você é obrigado a provar a sua capacidade muito mais do que outras pessoas, né? Isso é inevitável, não tem como a gente deixar de falar sobre isso, né, Sérgio? Sim, exatamente. Eu costumo falar assim que existe uma bolha, né? Existe uma bolha que ela precisa ser estourada, né, ali. Às vezes você vê, um exemplo, nosso primeiro investidor anjo, quando ele entrou, ele veio para um relacionamento de um terceiro, de uma pessoa que estava conectada com a gente. E quando a gente fala sobre o mercado investidor, ainda é uma bolha que ela precisa ser estourada ali justamente para tentar encontrar aqueles realmente que estão realmente focados em apoiar negócios que geram impacto. E quando se fala da sociedade, principalmente, né? Essa questão do negro no mercado, de trabalho, das empresas que dentro que não tem diversidade nem tanto
para mulheres nos cargos de chefia, ou negros também, dentro desse mesmo recorte, mostra que existe um pensamento, não vou falar burro, né, um pensamento ignorante com relação a eles não entender a importância desse recorte para a marca da empresa. Empresas lá fora que têm essa visão, elas vendem mais ações, sabe? E quando a gente entra para o nosso recorte da população preta, empreendedora do nosso país, eu falei num evento na semana passada que existe um gigante adormecido que tá acordando. Estou falando de um gigante adormecido que, a partir do momento que ele se organizar dentro desse processo, essas bolhas elas estarão muito interessadas em acessar esse núcleo, sabe? Mas elas vão ter que se desamarrar, se destravar de pensamentos e posturas, que esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, tá? De mostrar para o mercado essa potência financeira, essa nova economia. Eu costumo falar que nós somos a nova economia, para que o mercado ele se desarme e faça assim, opa, quero ter acesso a eles, mas eu sei que eu preciso ter uma obrigação aqui interno, nas minhas campanhas publicitárias, eu preciso ter uma campanha mais diversa, que fale com o meu público, eu preciso ter um programa aqui que eu possa fomentar, ou até mesmo capacitar, ou até mesmo ter pessoas pretas, ter uma empresa diversa, sabe, que apoie o público, que eu consiga falar com todo o meu público e ser a melhor empresa para se trabalhar, como diz naquela premiação lá que a gente conhece. Uhum. Então, quando essa postura é adotada, essas bolhas elas deixam de existir. E é um trabalho longo, né? Porque ESG ele veio e ainda se fala muito sobre ambiental e governança. O social é um ponto a se discutir. São castas dentro da casta quando se fala de social. O que me interessa? E a gente, do nosso lado de cá, a gente acaba entendendo assim que até o nosso crescimento não tão acelerado tem muito embasamento com essa questão de como que eles nos veem no mercado, né? Putz, ninguém viu ainda, putz, se eu fazer esse negócio acelerado, vai ser o maior banco digital no país, porque representa uma grande massa. Então, são várias nuances que, quando a gente para sentar e analisar, é justamente o que você falou. É uma forma não tão inteligente de atuar das grandes marcas, das grandes empresas, sabe? Eu acho que nós temos que dar esse passo de mostrar assim, olha, tô aqui. Se quiser conversar, senta aqui. A gente tem uma bela de uma história para te contar e a gente pode fazer efetivamente aquela transformação que todos dizem que querem fazer, né? Exatamente. Agora, assim, nosso tempo está estourado, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Diante de todas as suas experiências, né, você vê o dia em que o Sérgio Hall, além de ser o fundador da Conta Black, será um cara de VC procurando empresas como a sua para ajudar a continuar crescendo? Faz parte dos meus planos. Sabe por quê? Já estou passando essa linha. Agora a gente está preparado, se capacitar, investir em tecnologias, trazer soluções mais acessíveis. E numa matéria recente, nós nos colocamos agora, não como banco digital, somos um hub de serviços financeiros, alocados a uma conta digital. A gente acabou entendendo que nós somos meio. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e nós estamos trabalhando muito para isso. Mas também anunciei que a gente quer ser o primeiro, quem sabe o segundo, quem sabe o terceiro unicórnio, para começar a mostrar para o mercado que nós viemos de fato para fazer o negócio acontecer. Mas também, o segundo ponto, eu falo assim, em até 10 anos, eu estiquei, tá? Tem gente que faz em pouco tempo, assim, até 10 anos a gente quer fazer o nosso IPO. A gente quer chegar lá, bater o botão, cair lá as fitinhas pretas, não azuis, né? Mas também eu já estou me preparando, sabe? Eu estou me preparando para cursos de mercado financeiro, para virar gestor. Um dos objetivos da Conta Black é ter um fundo para fomento. E esse fundo de fomento é justamente
para fazer aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa. Poxa, meu sonho era montar um hub de aceleração nessas comunidades, de ouvir os projetos, de criar um programa de ideação, tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, do papel fazer isso virar um negócio, abrir a empresa, investir, trazer insumos. Para isso você precisa ter fundo, né? Você precisa ter pessoas também, acho que compromissadas e provocadas a fazer parte disso. Eu quero a Conta Black, ela, se os outros têm os seus hubs, se os outros bancos têm os seus hubs, a Conta Black quer ter um hub dela, justamente com fundo, para apoiar e investir e dar realmente crédito a projetos e ideias que valham a pena, para criar futuros Sérgios, sabe? E acho que para fechar com chave de ouro, uma membra nossa, ela tem conta com a gente, e quando saí na capa da Pequenas Empresas do ano passado, o filho dela olhou, viu um cara preto na capa da revista, ele olhou assim: mãe, então quer dizer que eu posso também ser capa de revista? A mãe dele, que nem a minha mãe falou assim para ele, eu falei assim: sim, claro que você pode, basta você seguir o caminho, você estudar, ou seja, o que a Conta Black quer é isso, ela não quer ser só vista como uma conta digital, não existe essa corrida de contas digitais, abra sua conta, não, a gente quer oferecer esse serviço, mas quer estar próximo, quer ser o apoiador, quer ser a pessoa que acredita, esse é o caminho. Acho que legal. Pô, eu adorei esse papo com você, Sérgio. Eu acho que é muito inspirador, ele é muito rico, porque não é só um papo de empreendedor, né? Ele é um papo sobre caminhos, né? E alguns caminhos são mais longos do que outros, alguns caminhos são mais irregulares do que outros, tem até uns obstáculos altos para serem superados, e que faz com que você chegue ao final dessa jornada, certamente mais cansado, mas com uma sensação de vitória muito grande, né? Muito grande. Exato. Demora. Você falou que demora um pouco mais do que outros negócios, mas o cara que apontou o dedo pro gerente do banco e disse: eu vou abrir um banco, e abriu, meu amigo. Imagina hoje como vai estar a cara dele. O obstáculo tem que ser muito alto para te parar, né? Verdade. Sérgio, eu quero te agradecer e muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui, foi muito feliz, e você citou o e-mail falecomigo@contablack.com, e foi através desse e-mail que eu cheguei até você. Né? Foi através dele, eu falei: cara, vamos convidar o Sérgio, como é que eu falo com ele? Entrei no site, vi lá, fale comigo, eu falei: eu vou falar com ele. Tá vendo? Funciona. Funcionou, não sei se foi porque foi um convite para entrevista, mas que funcionou. Cara, obrigado. Muito sucesso para você, muito sucesso para a Conta Black, sucesso para os seus clientes, cara. Eles precisam ter muito sucesso também. E parabéns pelo seu esforço de ser mais do que um empresário, ser também um educador. Isso é fundamental e tem que ser muito valorizado. Sucesso para vocês. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. E é isso aí, estamos aí trabalhando, vamos continuar trabalhando. A gente ama o que faz, esse é o mais importante. E obrigado pela oportunidade do programa, né, do podcast, também ajudar a visibilizar esse projeto, esse negócio que vem com o intuito de incluir, de oferecer acesso, oferecer educação e, mais de tudo, mostrar para as pessoas que sonhar é importante, e quando as pessoas elas focam, os sonhos se realizam. Então vamos fazer isso viralizar. Na hora que o link estiver liberado, você distribui para os seus clientes também. Vamos fazer mundo ver e compartilhar. Show de bola, Sérgio. Obrigado mesmo, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até a próxima! Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.